Norberto, a gente tem sempre, como eu gosto muito de falar, que a relação ela vai aqui para os bastidores do nosso bate-papo, né? E aí, nessas conversas que a gente troca muita ideia, e você traz algumas frases assim, frases de efeito para mim, frases marcantes. E eu queria iniciar com uma que você falou, que foi: o cliente não gosta de vendedores. O cliente gosta de pessoas que lhe ajudem a comprar. E antes de passar a bola para você, para lhe pedir que disseque um pouco mais essa mensagem, eu vou retomar aqui o episódio anterior. Sim. Que eu falei aqui do exemplo do vendedor que às vezes puxa demais a venda e aí ele não cria no cliente uma possibilidade de retorno e porque ele de repente puxou demais e tudo. Mas também tem um outro exemplo que é o vendedor que conversa demais ali, ficou amigo demais do cliente e na hora de ajudar o cliente a comprar, ele não conseguiu ajudar o cliente a comprar porque ele, de repente, conversou demais e tal. Então, esse equilíbrio entre você ser um consultor de vendas e você ajudar o cliente a comprar e você nem puxar demais e também não conversar tanto que não possa vir a perder a venda porque perdeu o time de fechar. Me explica essa frase do cliente gostar mais do vendedor, não gostar do vendedor, mas gostar de pessoas que lhe ajudem a comprar. Luiz, parabéns, excelente pergunta. Agora, são várias questões que você colocou. Eu vou tentar me lembrar Por gentileza, de todas. Eu pontuo aqui, se necessário for. A primeira delas, certo. O cliente não gosta de vendedor. Não, ele não gosta. Porque dá a ele a impressão que ele vai ser vencido em alguma coisa. O cliente não quer ser vencido. Certo. Então, você parecer muito vendedor, uma conversa melosa, não tem uma opinião, não interagir bem com o cliente, não criar uma conexão de amizade, de proximidade, e é uma conquista, e você tem poucos minutos para fazer isso. Se você não se desenvolver nessa área e você cheirar muito a vendedor, você vai ter dificuldade em vendas e o máximo que você vai conseguir é escrever no papelzinho um orçamento. Mas na hora de escolher, se tiver uma opção igual ou melhor do que a sua, ele não vai dar preferência a você, não vai lhe dar uma segunda chance, não vai voltar para você, mesmo trazendo um preço que você possa negociar. Entendi. Então, são passos, etapas da venda que você não pode pular. A sequência sempre é essa. Primeiro você, depois tua empresa, por último teu produto. Então, esse método, que não é técnica, isso é método. Esse método de se vender nessa sequência é a maneira normal. Porque você tem que entender o seguinte, o que vale para a conquista, para um namoro, para um relacionamento, vale para a venda igualzinho. Não há diferença alguma entre uma coisa e outra. Então, certo. É óbvio que se você está conquistando uma pessoa, é óbvio que você vai primeiro se interessar no que se refere a ela, vai falar coisas que agradem a ela, e esse tipo de preocupação com conquistar, com a interação, com a vontade, é que vai consolidar uma relação futura. Entendi. Isso vale para a conquista de uma pessoa, isso vale para uma venda. Então, esse cuidado é fundamental. Entendi. Perfeito? Perfeito. Então, de cara, a gente já tem essa microetapa de processo no como fazer. Porque você vai para um livro, ou às vezes você vai para uma palestra, e ninguém ensina como é que você faz. A sequência é essa. Primeiro você, depois a empresa, por último o produto. E quando você estiver se vendendo, é um processo de conquista do ser humano. Como é que a gente conquista um ser humano? Primeiro, lhe dando atenção. Ou seja, total atenção ao cliente. O mundo não existe. O mundo deixa de existir. A coisa mais importante que está na tua frente é o teu cliente. Certo. Certo? Então, a atenção que você vai dar... As pessoas hoje são carentes de atenção. Inclusive, quanto maior a idade, menos ela recebe atenção. Se ela encontra alguém que a escuta. O segundo degrau de dar atenção é valorizar o cliente. Humberto, como é que eu valorizo o cliente? Escute. Veja o que ele disse. Veja a necessidade dele. Quando eu estiver falando do produto, expresse o que você ouviu. Você precisa mostrar ao cliente aquilo que ele quer ver, que é o segundo item de valorização. Norberto, qual é o terceiro item para você conquistar uma pessoa?
é um sentimento de gratidão. É você despertar no cliente algo que você fez por ele. Pode ser uma orientação, Sei. uma dica, algo que você faça, buscar um copo d'água, trazer um café, fazer ele relaxar, pedir para segurar os pacotes que ele tiver para guardar, para que ele fique totalmente ali relaxado, e fazendo com que aquele lugar seja o último lugar que ele vai fazer a pesquisa dele. Entendi. Então, quando você faz isso, você está valorizando, você está transferindo a conexão de uma conexão de puro levantamento de orçamento para uma conexão de uma pessoa que me escuta, uma pessoa que fala coisas que têm a ver comigo. Perfeito. Perfeito. Até uma coisa engraçada, uma vez eu estava fazendo um treinamento lá em Rio Verde. Aonde? Rio Verde. Rio Verde. E lá é uma terra de agricultores, mega agricultores. Aí eu estava treinando vendedores, né, numa grande... era todo mundo da loja. Aí eu expliquei para ele o seguinte: gente, você tem que procurar falar a língua, o dialeto do seu cliente. Aí ninguém ficou entendendo. Eu disse para ele o seguinte: olha, se você está falando com o médico, vamos fazer um diagnóstico da situação, vamos fazer um diagnóstico aqui da sua compra. Se você está falando com o engenheiro, vamos construir aqui uma compra que fique boa para o senhor. Legal, Se legal. você está falando com um agricultor, tá? Você pode falar em termos de gado, de plantio. Vamos aqui plantar uma semente. Isso, uma que semente. vai... Parabéns, boa. Então, Norberto, aí alguém que compra. Se eu estou falando com um dono de funerária, eu faço o quê? Eita! Aí eu disse: você sabe que a gente tem que enterrar os problemas embaixo de 7 palmos de terra. Boa! Pois é. Então, você já começa a perceber que de repente, se você estiver ligado com o cliente, você vai falar a língua dele. Vai falar do jeito que ele gosta de ouvir. E esse Entendi. tipo de coisa gera aproximação, gerou conexão. A vida vai acontecer de uma forma natural. Legal. Agora, eu preciso responder a última parte do teu... Eu ia fazer essa ponte, caso você não então tivesse faça. lembrado. Não, pode seguir. Que é a parte do... Justamente, você criou essa conexão todinha agora. E agora, como é que a gente faz para a gente persuadir o cliente, a gente influencia o cliente para comprar? A gente sai desse passo a passo aqui de criação de conexão e a gente, pronto, agora é a compra. Como eu disse, é igual a namoro. A transição é fundamental. Sei. Vou lhe recordar dos seus velhos tempos de conquista, né? Então, a coisa tem que ser sutil, tem que ser elegante, Sim. Tem que ser natural, parecer espontâneo. Pode até não ser. Aí você pergunta: Norberto, onde é que os vendedores erram mais? Quando eles baixam a guarda. Ou eles não entram no modo conexão com o cliente. Sei. Ou esquecem qual é a função deles ali, que é ajudar a comprar. Perfeito. Então, o baixar a guarda é uma expressão que se usa, Luiz, quando você esquece qual é a tua missão. Coloque na tua cabeça: a minha missão é ajudar pessoas a serem felizes, a ficarem bonitas, a ter um sentimento de pertencimento. A enxergar melhor, que no ramo de ótica isso é muito forte. A inserir, entenda, o olhar é um dos 5 sentidos e o mais importante. E aí você já começa a perceber: puxa, que observe, é diferente de vender uma roupa, é diferente de vender um sapato, uma calça, tudo são muito importantes. Mas o óculos é aquilo que a pessoa mais usa. É aquilo que ela vai usar de uma forma mais intensiva. Então, uma boa escolha, com uma boa orientação, você sabendo do teu trabalho, você não vai perder o rumo. Que esse é o ponto. Os erros dos vendedores, Luiz, é quando eles baixam a guarda, eles se distraem. Quando eu digo assim, erram na mão. Quando eu digo fazer amizade, é gerar proximidade. Sei. Mas você não vai virar amigo de infância e de repente, quando você menos pensar, o cliente: eita, eu vou me atrasar, tenho que buscar meu marido, meu filho. E você, cadê a venda? Então, agora ajuda algumas manhas, tá?
Sim. Aí eu vou dar Me agora. conte. Nos conte, né? Nos conte. São técnicas de influência que você pode acionar, algo do tipo assim, você utilizar... Bem, vamos voltar então. Você estava num assunto, você faz uma transição. A expressão bem é um corte verbal para você virar a página e chamar para você. Porque, às vezes, você é tão competente em fazer o cliente falar que ele fica falando o tempo inteiro. Entendi. Tá? Então, há uma mudança de gestual, quebrar a sua postura para frente na cadeira, tudo isso faz com que o cliente volte ao jogo. O jogo da escolha, o jogo de você ajudar ele a escolher. Entendi. Esse é o ponto. Aí volta para aquele exemplo do piloto do avião, trazendo o avião de volta ali para o prumo, né? Exatamente. Trazendo de volta. Contando para você, é aquela história do avião, de o tempo inteiro você tem que manter o avião no rumo, senão ele nunca vai chegar em São Paulo. Tá? Se o avião anda, ele leva 4 horas para chegar em São Paulo, em nenhum minuto ele está no rumo. Ele tem que estar o tempo inteiro ajustando os equipamentos do avião para manter ele no rumo. Aí agora, já que você quicou essa bola, eu vou fazer uma provocação a você. Pois pode não? ser? Pode. Por favor. A gente vê muito quando vai lidar com o vendedor, ele usar a expressão esforço. Norberto, eu me esforço muito aqui na loja. Sim. Você precisa ver, eu dediquei quase 2 horas a esse cliente. Sim. E ele odiou tudo e não comprou nada. Sim. Aí eu pergunto, e você se empenhou? Sei. Aí ele olha para mim, ele diz, eu me esforcei. Aí eu volto, você se empenhou? Ô Luiz, que tal isso? Qual é a diferença em te esforçar e se empenhar? Boa. Me permita, eu vou explorar aqui. Por favor. Porque é oportuno e adequado. Perfeito. O esforço tem a ver com a energia que você faz para cumprir uma determinada tarefa. Ok. Ele é medido pela quantidade e pela intensidade. Algo do tipo assim, Norberto, eu estou há 10 horas aqui na loja e não vendi nada. É um esforço. Sei. Norberto, chegaram aqui 2 clientes, olha, eu fiz de tudo. É intensidade. Só que o esforço só não vende. Aí você precisa de se empenhar. Mas o que é se empenhar? O que é? O empenho tem a ver com um compromisso com um determinado resultado. É uma promessa que você faz a si mesmo. Observe, o esforço é racional. O empenho é emocional. Norberto, qual é a diferença prática? Quando você se empenha, você aciona forças extraordinárias. Sei. Você aciona argumentos, tiradas, observações que só quem tem compromisso com o resultado consegue resolver. Então, o empenho exige uma meta. Daí a importância da meta. Porque se eu não tiver uma meta a atingir, eu só tenho um esforço me guiando. Eu só estou dando a minha energia. Entendi. Eu não estou dando a energia extraordinária que o empenho provoca. Então, para o grande vendedor ter retorno, ele precisa da energia do esforço e do compromisso do empenho. Perfeito. Perfeito. Entendido. Bem... Por isso que a pergunta é, aí eu não bati meta. Eu percebi que você se esforçou, mas eu não percebi o seu empenho. Entendi. Você deu bobeira quando o cliente estava aqui. Você se distraiu quando o cliente estava aqui. Você não estava ligada no que o cliente estava falando. O cliente deu pistas a você e você não percebeu. Você deu seu tempo, sua energia, mas não deu sua mente. Ok. E sua atenção. Perfeito. Eu gostei muito daquela frase inicial que eu falei, que foi a questão do cliente gosta de pessoas que lhe ajudam a comprar.
né? Quando a gente fala dessa questão da ajuda a comprar, a gente sai daquela posição de vendas, que você muito bem pontuou no episódio passado, que o vendedor ele precisa ser consultor. Isso. Né? Mas me fez também lembrar de outra coisa que a gente conversou. Essa Sim. conversa nossa aqui, eu me lembrei de outra frase. Você costuma dizer assim, que o cliente não compra produtos. Né? A compra do cliente ela não é focada diretamente no produto. Ela é focada mais no que o produto vai fazer por ele. Então, ele não está preocupado com a água, por exemplo, que está aqui nesse copo que vai comprar. Ele está preocupado com a sede que ele vai matar quando ele beber essa água. É por aí, hein, Norberto? Não faço retoques. A sua pergunta traz dentro de si a resposta. É muito claro. Observe, essa camisa que você está usando. Sim. Você, quando foi comprar ela, eu garanto que você tinha N outras camisas dentro do seu guarda-roupa. Sim. Eu garanto que você não estava necessitando cobrir o seu corpo. Você já tinha outras soluções para isso. Observe que a gente começa a entender que a venda é 90% desejo e 10% a razão. Que de repente você viu essa camisa em algum lugar ou na vitrine, o que for, e você ficou pensando, realmente eu não estou precisando de camisa, não. Mas essa camisa, por ser uma cor escura, uma cor neutra, ela combina com tudo. Então, ela vai jogar com outras calças que eu tenho. Observe, você está fazendo um ajustamento mental. Sim, verdade. Você está racionalizando a venda, embora que a compra é emocional. Sim. Então, aí você já começa a perceber que a gente não compra produtos, a gente compra soluções para o que a gente quer. Entendi. Então, cabe a você, ao profissional de vendas, identificar isso. O que aquela pessoa está querendo? Ela está comprando óculos para repaginar o rosto, usando uma linguagem bem diferente, né? Quer mudar o visual, quer mudar o estilo de vida, quer ser percebido de uma forma diferente, quer pertencer a um determinado grupamento social. E cabe a você identificar qual é o ângulo que naquele instante está pesando mais para o cliente. Eu tenho um filho que ele foi comprar essa semana numa das óticas do grupo. Foi mesmo? Foi, sim. Eita. E foi Fez um cliente oculto lá, Norberto? E aí ele nem sabia que eu atuava junto ao grupo, né? Eita. Ele casado, já tinha a família dele. Sim. E aí ele disse, pai, eu comprei o óculos, eu não acredito. Você foi aonde? Ele disse que foi uma das lojas do grupo. Legal. Aí eu perguntei, e o que o levou a comprar lá? Sim, ele disse, legal. Pai, é o seguinte, o que me levou que eu tinha 2 horas, porque eu tinha um voo no outro dia, e eu só tinha 2 horas para comprar e levar um óculos para casa. Entendi. Então, eu fui atendido por Juliana, e a Juliana me atendeu. Ele disse, opa, ele gravou o nome dela. Legal. E Juliana, ela disse, olha, eu tenho como resolver isso, pessoal, que está na tua mão, no app que tem. Ele disse, então é aqui mesmo que eu vou ficar. Um abraço aí para Juliana, especial, viu? Então, quando a gente observa isso, a gente vê, poxa, essa foi uma profissional de vendas. Legal. Que ajudou meu filho a comprar, porque ela entendeu para que ela estava ali. Qualquer outro argumento que é bonito, que fica bem, que combina com o estilo de vida dele, nada disso valia. O que ele queria... Naquele momento era o tempo. Para ele, o que ele queria é um óculos que chegasse na mão dele da forma mais rapidamente possível, que ele tinha uma viagem para São Paulo e não ia poder esperar, ele já queria chegar lá com o óculos resolvido. Então, a gente já começa a perceber o seguinte, você sabe o que tem para vender. Sim. Mas você tem que saber o que é que o cliente quer comprar. Boa. O mundo só gira em torno de você quando você está bêbado. É você que gira em torno do cliente. É você que... Agora, você só vai pegar isso, só vai ficar atento a isso, se você escutá-lo, se você estiver atento, se você estiver concentrado, se você estiver naquele momento, ali naquele lugar. Empenhado. Parabéns, com empenho. Ok. Valeu, Norberto. Obrigado. O abraço foi para a Juliana em especial, que atendeu o filho do Norberto, mas para todo mundo também que está acompanhando a gente aqui mais uma vez. Obrigado, pessoal. Valeu, Norberto. Obrigado. Obrigado também.